Então, unidade 3 do livro de métodos quantitativos. Unidade 3, ela vai falar de medidas de dispersão, correlação e regressão. Dessa unidade, assim, de todas as turmas que eu já apliquei a prova dessa disciplina, dessa unidade cai mais a parte de correlação, tá? E regressão linear, mas de uma maneira assim muito simples. Nas discursivas de vocês, que tá para ser liberado, acho que pelos meus cálculos liberou hoje, né? Vocês podem ser que tenham algumas com relação à parte de correlação linear. Então, é o que mais cai nas provas discursivas, ou a regressão linear, mas também de uma maneira muito simples, tá? Então, todas as provas que eu apliquei nesses últimos anos dessa disciplina, as provas discursivas, elas eram mais teóricas do que cálculo. Tá? Teve uma época muito assim, quando eu entrei na Uniacel, ou seja, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, que se tinha a questão de cobrar os cálculos da correlação, mas são cálculos muito extensos. Eles pediam para fazer tabela, e eram cálculos assim que os alunos ficavam muito tempo realizando as provas. Então, depois também que as provas foram para o virtual, a gente nota que essa questão das tabelas tinha deixado um pouco, parece que está voltando agora também para fazer as tabelas, porque tem a parte de vocês incluírem imagem, né? Vocês podem estar incluindo, mas pelo que eu vejo, pelo que eu noto ali, nessa disciplina, nesses últimos anos, deixaram de fazer provas discursivas complexas como faziam no começo. Então, vou passar para vocês aqui de uma forma mais tranquila, né? Então, dentro do que as provas propõem para vocês. E aí, né, também tem aula da minha disciplina, também tem aula do livro antigo gravado, se vocês quiserem estar assistindo, também tem outros tipos de cálculo lá também, em relação a medidas de dispersão e correlação e regressão. Então, vai ter outros cálculos também que pode ajudar vocês aí nos estudos. Certo? Então, vamos lá. Então, a unidade 3 vai ser dividida em 4 tópicos. Tópico, a gente vai falar de medidas de dispersão, assimetria e kurtose. Tópico 2, nós vamos falar de correlação. Tópico 3, nós vamos falar de regressão linear. E tópico 4, regressão múltipla. Tópico 1. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Então, vamos dar continuidade. Então, tópico 1. Medidas de dispersão, assimetria e kurtose. Então, as medidas de dispersão, elas vão o quê? Elas estudam a distância dos números de um conjunto de dados até a média desse conjunto. Então, quais são elas? Quais são as medidas que a gente estuda na dispersão? Amplitude, variância e desvio padrão. Bom, o que é a gente estudar medida de dispersão? É a gente achar a média das nossas frequências que nós estamos estudando, das nossas variáveis que a gente está estudando. Achamos a média. O que média a gente já estudou na disciplina passada, na unidade passada. Achamos a média, o que nós vamos enxergar? O quanto que cada frequência daquela tabela, cada respostinha daquela tabela, cada númerozinho
tem de dispersão, o quanto ele dispersa, ou seja, o quanto ele está distante daquela média. Então, vamos supor, a média foi 3, mas a gente tem 0,5, nós temos 5, nós temos 4, nós temos 1, nós temos 2,5. Então, a média foi 3. Então, a dispersão vai ser o que cada pontinho dessas frequências tem de distância dessa média. Isso é o que a gente trabalha de medidas de dispersão. É o quanto ele está, o quanto os pontos de frequência estão distantes da nossa média. Então, a gente consegue analisar ponto de dispersão e, numa geral, né, para que serve? A gente consegue ter uma noção o quanto mais próximo aquele número está da média da nossa pesquisa. Então, aqui ele conta, né, um pouquinho sobre essa situação, que eles fizeram um aluno, eles viram que a média da sala, né, a média do aluno era 5, mas a gente pode colocar diversas formas dele ter chegado nesse 5, né? Ele tirou 5 nas 4 provas, ele tirou 10, 6, 4 e 0. Deixa eu dar uma aumentar aqui. Ele tirou 10, 6, 4 e 0, ou ele pode ter tirado 0, 0, 10 e 10. Isso tudo faz com que a gente chegue numa média, 5, certo? Só que se a gente olhar separadamente, a gente pode falar assim, bom, esse aluno aqui, ele estudou para ficar na média, né? Ele não se esforçou, né, muito assim. Esse aluno aqui, ele já é um aluno que ele se esforçou, dá para notar que ele se esforça, porém a nota dele foi caindo, provavelmente aconteceu algum problema ao longo desse caminho dele, dos estudos dele, para ele ter decaído tanto a nota dele. E aqui no C, ele coloca, né, que ele tirou 0, 0, 10 e 10. Então, ou seja, tirou 0 na primeira, tirou 0 na segunda, ele falou assim, deixa eu acordar, porque agora eu não posso mais brincar. Né? Ele foi lá e tirou 10 e 10. Então, basicamente, essa é a historinha que a apostila traz aqui pra gente nessas 2 páginas, né? Ele começa a trabalhar, então, a gente entender justamente esse ponto de dispersão. Bom, a média foi 5, olha só o quanto ele se dispersou na letra B e na letra C. Acabou tendo aí uma dispersão muito grande. Então, o que será que aconteceu? O aluno da letra A, vamos dizer que, bom, esse aí estudou para ficar na média. Né? Ele pode ter alguma dificuldade, mas ele não, aparentemente está estudando para ficar na média. O aluno da letra B foi um aluno que teve queda, né, de rendimento ao longo do semestre, vamos dizer assim. E o aluno da letra C viu que, como é que o famoso ditado, né, a água bateu na bunda, então ele teve que ir lá e começar a estudar para poder adquirir a média que era da escola. Então, a gente começa a ter noção desses números, a gente começa a estudar a dispersão. Então, estudar as medidas de dispersão, aí a gente começar a fazer análise estatística, análise desse conteúdo, o que está acontecendo, o que a gente pode enxergar. Todas essas medidas que nós vamos ver aqui na unidade 3 é basicamente para a gente fazer análises, tá? Professora, então, se eu quero fazer um estudo que a gente fez ali na unidade 2, né? Um estudo mais simples, sobre os meus clientes, eu preciso fazer tudo isso? Da unidade 3 agora, todas essas... Não necessariamente. Tudo vai depender do que você quer enxergar com aqueles números. Então, as medidas de dispersão, ela vem para um estudo mais profundo daquilo que você adquiriu de dados, daquilo que você coletou de dados e você começou a fazer. Então, em cima
dos teus clientes, enfim, você começa a fazer um outro tipo de análise. Se a tua análise era só saber qual era a média aritmética, qual era a mediana, qual era a moda, a frequência absoluta, a frequência relativa, se era só isso, se aquilo ali para fazer um gráfico para você já foi o suficiente, ok, né? Agora, quando a gente fala de estudos mais profundos, a gente utiliza as medidas de dispersão para a gente começar a fazer análises dos números em relação à média, em relação à amplitude e tudo mais. Vamos lá, vamos dar sequência. Então, a primeira medida que ele traz aqui também de medida de dispersão é a amplitude. A amplitude a gente já estudou também nas aulas anteriores. Amplitude o que é? Nada mais é do que a gente pegar o menor número, o maior número das minhas variáveis e fazer a diferença. Amplitude, então eu vou enxergar quem é o menor, faço a diferença e aí eu tenho o valor da amplitude, né? Então, aqui a gente viu que era 47, o maior, né, era 47, o menor era 7, então a gente tem uma amplitude de 40. 40 números entre o menor e o maior. E aqui ele tirou uma média, né? Ele falou que a média, ele somou ali todos os números, dividiu por 10 alunos, porque era a quantidade que se tinha, e chegou à média de 29,7. Então, a gente fazer a amplitude nada mais é da gente enxergar a quantidade, a diferença de pessoas, de variáveis, né? Enfim, que existe entre o mais baixo e o mais alto. Então, aqui ele faz esse resumo. A amplitude é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de um conjunto de dados. Variância. Variância, então, é a medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central, ou seja, da média. Então, faço a amplitude e faço a variância. Mas para poder achar a variância, o que eu tenho que fazer primeiro? A média. Então, a gente acaba fazendo ali a média para enxergar, né? Então, eu tenho aqui que a minha amplitude é de 40. A minha média é de 29,7. O que ele falou sobre a variância? Que variância é a medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central. Então, eu tenho o número 7 e a minha média é 29. Olha a distância que está essa minha variável da minha média. Então, está muito distante. Então, até ele coloca isso na página 126, ele coloca, quanto menor for a variância, mais próximos os valores estão da média. Óbvio, volta lá para a régua. Então, quanto menor estiver, né, quanto mais próximo estiver o valor da minha média, menor vai ser a variância. Claro, se de 7 para 29, que é o valor extremo aqui, para 29 tem muito, né? Tem uma distância muito grande. Então, ele vai estar mais longe, a variância dele vai ser maior. Agora, se a minha média é 29,7, se eu pego o número 25, então a minha variância vai ser bem menor, porque ele está mais próximo da média. A única diferença que se tem na fórmula do cálculo da variância amostral é que, nesse caso, a divisão é feita pelo número de elementos menos 1, ou n-1. Já na variância populacional, a divisão é feita somente pelo número de elementos. Então, a gente tem que entender que existem dois cálculos de variância. A variância amostral, que a gente vai estar analisando apenas aquela
parte da amostra, e a populacional, que aí já vai pegar a variância da população. Então, ele vai enxergar a população como um todo. Então, a variância populacional consideram todos os elementos da população, e a variância amostral, ela já vai considerar apenas a amostra. Desvio padrão. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, eu achei lá a nossa variância, descobri que a variância é amostral, ou enfim, a variância populacional, fiz lá e achei que a minha variância ela é 5. Então, meu desvio padrão vai ser a raiz quadrada. O que é o desvio padrão? Desvio padrão nada mais é do que essa... como é que fala? Essa distância, quando eu explicava na outra disciplina, no outro livro passado, a gente falava que era o termo... Ai, meu Deus, eu tô com a palavra na cabeça. O erro... Não. Oh, meu Deus, a diferença. Não é a diferença. É aquilo que a gente pode... Lembrei. A nossa variância, ela pode ter um certo ponto de desvio de erro, vamos dizer assim, né? Ele pode estar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Quando a gente faz desvio padrão, muitas vezes dentro da estatística, é para a gente ter aí uma margem de que aquele número pode estar variando entre aquele ponto. Então, pode ser que seja um pouquinho mais para baixo ou um pouquinho mais para cima. Então, desvio padrão, a gente analisa aí quanto, né, esse número pode estar distante entre o ponto central da variância. Assimetria. Na página 133 a gente já fala de assimetria. O que é enxergar, né, a assimetria? É a gente saber o quanto que é semelhante um lado com o outro, se eles são assimétricos dentro do nosso gráfico. Então, é saber se os dois lados do gráfico eles são semelhantes ou se eles são diferentes, como mostra aqui. Então, a gente tem vários tipos de assimetria. A gente tem entender como que é essa distribuição dessas frequências que nós estamos analisando. Então, é a curva, é justamente analisar a curva do nosso gráfico, que aqui nós analisamos média, moda e mediana. O que é a média? Soma todos os números das minhas frequências, divido pelo total e acho a minha média. O que é a mediana? Mediana é o ponto central, bem o meio de tudo, né? A gente colocar as nossas frequências lá em Hall, lembra que a gente estudou isso na unidade 2. Coloca... Nossa, Denilson, agora que eu olhei ali, é a tolerância. Agora que era isso a palavra que eu queria ter falado. Eu não tinha olhado ali para o chat. Quando a gente estava falando ali de desvio padrão. É exatamente isso, é a tolerância. Obrigada. Tive que parar e voltar ali para desvio padrão, porque eu olhei agora ali para o chat e vi que ele falou que era a tolerância. Então, a assimetria... a gente fazer essa análise entre esses pontos, média, mediana e moda. Média, soma-se tudo, divide pela quantidade, achamos a média. Mediana, o centro, o meio, literalmente, né, da nossa régua, como eu falei na aula passada. E a moda, o que é a moda? A moda nada mais é aquele número que mais se repete
dentro da frequência. Então, se a gente tem lá 0, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4 e 5. Ou seja, a minha moda foi 3, porque repetiu mais vezes o número 3, certo? Então, aquele número que mais se repete vai ser a nossa moda. Então, a simetria é o grau de desvio ou afastamento de uma distribuição. Quando a curva é simétrica, a média, a mediana e a moda coincidem no mesmo ponto, havendo um perfeito equilíbrio na distribuição. Quando o equilíbrio não acontece, isto é, média, mediana e moda recaem em pontos diferentes da distribuição, essa será assimétrica. Então, ela pode ser positiva ou negativa. Quando a gente tem uma assimetria, né? Quando a gente tem algo que vai ser diferente, os números vão ser diferentes, eu posso considerar ela como assimetria positiva ou assimetria negativa. Assimetria positiva é quando a nossa curva da distribuição declina para a direita. E a negativa é quando a curva da distribuição se declina para a esquerda. Declina, tá? Então, ou seja, ela está caindo. Então, a positiva. Então, começa a cair lá para a nossa direita. Então, aqui nesse caso, ele mostrou, né, que ele tem uma moda, e aí a moda com um determinado número, a mediana cai e a média cai. Então, é uma simetria positiva, está caindo para a direita. Começou a cair para a esquerda, nós temos uma assimetria negativa. Gente, essa questão de assimetria, às vezes, cai em prova, tá? Pode cair, já caiu na prova de diversas formas. Ele vai te dar o valor da moda média mediana, né? Ele acaba te dando esse valor. E só que ele não coloca num gráfico. E ele só pede para você falar se é simétrico ou se é assimétrico, positivo ou negativo, certo? Então, o que vocês têm que fazer? Eu tenho lá moda, mediana e média. Faço um plano cartesiano. Quer fazer o plano cartesiano? Vamos abrir aqui. Pego o rascunho, faço o plano cartesiano, certo? Então eu vou saber que aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou? Então, ele falou que a média é 2. A gente vai saber que a média... Opa! Eu sei que a minha média é 2. Aí ele disse que a nossa moda é 4. Fiz 4 aqui. A moda tá pra cá. E a mediana é 3. Então, média, moda, mediana. Então, ou seja, a minha curva, a professora está tentando, né? É só se pegar e fazer aqui, ó, com o lápis. Pincel. Ó, passou e caiu. Então, o que está acontecendo? Aqui eu tenho um declínio para que lado? Para esquerda. Então, ele tem um declínio para a esquerda. Ou seja, essa minha assimetria é uma assimetria negativa. Certo? Então, assim, ó, se ele, né, na prova, ele deu para você
fazer essa análise, qual é o tipo de assimetria, é isso que vocês vão ter que fazer, certo? Vai colocar na sequência sempre a moda, mediana no meio e depois a média. E faz a análise, certo? Para qual é o lado que está tendo essa tendência, né, desse gráfico cair, certo? Então, pode ser que caia, pode ser que não caia, não sei. Às vezes pode ser que caia. Volta aqui. Às vezes pode ser que caia apenas a figurinha. E aí, dentro disso, vocês vão ter que fazer a análise. Qual é a simetria, se é positiva ou negativa. As provas de vocês, de um contexto geral, eles gostam muito de cair a figura e vocês falarem que tipo de correlação é, que tipo de regressão é. Então, aparece muito o gráfico e para vocês fazerem a análise. Gosta muito de aparecer dessa forma nas provas de vocês, certo? Continuando, a questão da kurtose. O que é a kurtose? É o grau de achatamento da curva de uma distribuição de dados. Kurtose é o menor ou maior grau de achatamento da distribuição ou curva de frequência, considerando em relação à curva normal representativa da distribuição. Então, a gente tem ali o gráfico, foi feito o gráfico lá de barras, certo? E nós vamos, então, passar o ponto da kurtose para a gente entender como é que está esse grau de achatamento. E aí, dentro da kurtose, a gente pode falar que ela pode ser uma mesocúrtica, ou ela pode ser uma platicúrtica, ou ela pode ser uma leptocúrtica. Nesse caso aqui, dessa figura que nós estamos vendo na apostila, na página 135, a gente observa que é uma leptocurta. Por que é considerado, né, leptocurta? Aqui na página seguinte ele fala: quando apresenta uma medida de kurtose maior que a distribuição normal. Então, volta lá. Então, a gente observa, né, que a nossa distribuição da leptocurta apresenta uma curva de diferença mais fechada que a distribuição normal. Então, a gente tem aqui, ó, uma curva mais da nossa frequência, né, que é as barras, né, ela é mais fechada. Então, ela tende a ficar um pouco mais, o triângulo dela, deixa eu pegar aqui, bater um print e vamos jogar lá no... A gente sem quadro não é nada. Eu, como professora, eu sem quadro, sem lousa, eu não sou nada. Principalmente nessas disciplinas. Ó, então, se a gente percebe aqui, isso aqui que eu quero mostrar para vocês. A minha distribuição de frequência, ela tende, esse meu triângulo, vamos dizer assim, ele tende a ter a ponta mais para cima em relação à minha curva, em relação à minha distribuição. Né? Então, a minha distribuição em relação à minha frequência, ela tem uma distância muito grande. Ó. Então, a minha curva, ela faz isso aqui. E a minha frequência, ela tem uma diferença muito grande em relação à medida da kurtose, né? Ela tem uma diferença muito grande da frequência. Então, a gente tem esse triângulo onde passa, a ponta dele vai passar muito mais do que a nossa frequência. Então, a gente tem ali... Opa, eu esqueci que eu não estou na apostila. Volta. Nós temos leptocurta. Leptocurta, medida de kurtose, medida de kurtose maior que a da distribuição normal. Mesocurta. Ó, a mesocurta, você percebe que a mesma distribuição é tudo igual. Então, a mesocurta, quando apresenta medida de kurtose igual a
de distribuição. Então, a distribuição de frequência de kurtose, elas são iguais. Então, ou seja, o achatamento, né, ou o achatamento, ou o achatamento, ou a diferença do achatamento para aqui, ele não fala, né? Ele só falou achatamento. Então, a maneira como ele é maior, ou seja, menor ou menor essa distância, quando ela está igual, quando ela fica igual a linha de kurtose junto com a minha distribuição do meu gráfico, então a gente chama de mesocurta. Platicúrtica. A platicúrtica é quando apresenta uma medida de kurtose menor que a da distribuição normal. Aqui a gente observa, vamos lá, print de novo da tela. Aqui a gente já observa que olha para onde ficou sobrando a nossa frequência. Então, ao invés dela crescer em sentido para cima, ela cresce mais para os lados. Então, ao invés do meu triângulo ter o ponto, né, o pico dele mais para cima, não, ele vai ter os dois lados mais afastados. Diferente, né? Então, a platicúrtica, a gente observa, né, que ela tem a medida de kurtose menor que a da distribuição. Então, porque ela está para baixo, né? A minha em relação à minha curva, né? Minha curva acaba descendo mais, diferente da nossa leptocurta. Ó, a leptocurta, ela tende a subir. Vamos para o tópico 2, correlação. Bom, tópico 2 é um tópicozinho que gosta de cair, às vezes, em prova discursiva, num sentido de vocês explicarem, tá? Gosta bastante, assim, né, de vocês relatarem o que vocês estão observando. Aqui, tá, já teve algumas... Eu acho que já continua, né? As provas de vocês vai continuar tendo. No final, quando vocês forem para fazer a prova discursiva de vocês lá no polo, vocês vão receber a prova. E no final da prova, se não mudou nada, eu acredito que não, no final da prova, eles vão colocar várias tabelas de fórmulas para vocês, tá? Vai ter todas as fórmulas ali. Fórmula de média, mediana, enfim, vai ter todas. E, inclusive, a tabela de correlação. O que a professora fala? Gente, sempre observa, quando vocês vão fazer a prova lá no polo, deem uma passada de olho, antes de começar a prova, dê uma passada de olho por cima, quais são as questões, certo? Porque assim, ó, às vezes tem muita questão que vocês vão achar a resposta no meio de outra questão. Acontece. Então, vocês têm que ter esse hábito de pegar a prova, dar uma passada de olho e ver o que está, né, o que está acontecendo na prova de vocês. Nas provas de métodos quantitativos, sempre no final tem essas fórmulas para vocês se basearem. Né, para vocês precisarem usar, tá lá a fórmula, né, para não precisar decorar nada. E a tabela de correlação tá ali. Então, assim, ó, a tabela de correlação estando ali é o sinal que vocês têm meio caminho andado.
Porque muitas vezes a resposta é só vocês olharem na tabela de correlação. Porque ele fala assim, ele te dá ele te dá os números, né? Ele fala lá e ele te pede para você falar se é uma correlação perfeita, imperfeita, nula, enfim. E vocês já vão ter a resposta nessa tabela, certo? Então, tenham esse hábito de olhar a prova, vai para dar umas folhadas nela, para frente, para trás, para trás, para frente, e vocês vão conseguir enxergar algumas respostas, principalmente nessa de métodos quantitativos, tá? Correlação. O que é estudar, né, correlação? O que é correlação? É entender a relação. Correlação é entender a relação. Sim, Ezenilson, tá sendo gravado assim, pode ficar tranquilo. É a gente entender a relação entre ele coloca, né, entre duas coisas, pessoas ou ideias. Então é a gente relacionar números. É a gente compreender se existe semelhança ou não entre essas duas variáveis que nós vamos estar analisando. Então a gente pode falar que existe aí, né, uma correlação perfeita ou imperfeita através do coeficiente. Quando a gente fala de correlação, a gente usa um gráfico que vai ajudar a gente compreender que tipo, né, de correlação está acontecendo. Positiva, nula, negativa, o quanto está dispersando, né, esses pontinhos ao longo das nossas medidas de dispersão. Então a gente tem lá, diagrama de dispersão, ele é um gráfico muito utilizado para a gente fazer essa análise, tá? Análise entre as duas variáveis, né, e verificar se essa correlação ela é linear ou não. Já vamos começar a identificar isso na imagem. Então, o diagrama de dispersão, ou também conhecido como gráfico de dispersão, serve para avaliar a existência de correlação entre duas variáveis ou até mesmo verificar se ela pode ser linear ou não. E ainda tem uma ideia de sua intensidade e sentido. É possível recorrer a uma representação gráfica muito simples. Os pares de observação de duas variáveis são plotados no diagrama cartesiano chamado de diagrama de dispersão. Gente, quem aí, né, faz as anotações durante a aula, enfim, ou tem a apostila impressa para poder estudar, ou tá com o PDF aberto aí, isso aqui cai, assim, em prova discursiva de rodo, tá? Perguntando o que é diagrama de dispersão, para que serve o diagrama de dispersão. Então, o diagrama de dispersão é para a gente fazer essa análise, se existe relação, né? Se tem uma correlação entre as variáveis estudadas ou não. Podendo a gente analisar dentro do diagrama de dispersão se essa curva ela vai ser linear ou não. Então a gente consegue, através de uma representação gráfica, fazer essa análise, certo? Então expliquem sempre com as palavras de vocês, cuidado como vocês colocam nas provas para não zerar. Temos aí um diagrama de dispersão, certo? Temos lá a frequência Y e os pontos Y e X, e a gente foi colocando os pontinhos, né? Então, a gente vai botando os pontos, né, conforme as respostas, conforme os números que a gente tem ali. Só um momentinho. A rinite está bem atacada hoje. E aí, dentro dessa análise, dessa distribuição desses pontos, nós vamos começar a observar. O diagrama de dispersão,
ele é ponto de partida para a gente analisar tanto correlação linear quanto regressão linear. Os dois pontos, né? Então, a gente, dentro do diagrama, a gente observa correlação e dispersão. Dispersão nós vamos ver no tópico 3, certo? Então, o diagrama de dispersão, ela é uma ferramenta estatística que permite identificar, por meio de análises visuais gráficas, a possível relação existente entre duas variáveis quantitativas distintas. Então, por meio, né, dessas coordenadas x e y, a gente consegue perceber a influência. Então, esse gráfico, ele dá uma ideia de como as duas variáveis estão se relacionando. Então, bora ali. Tipos de correlação. Isso aqui, isso aqui. Ó, é impossível alguém pegar uma prova e não ter essa parte, tá? Essa parte aqui de tudo que a gente já conversou é a que mais cai, tá? É a que mais cai. Mas, assim, ó, eu falo, impossível alguém não pegar uma prova lá no polo que não tenha caído uma questão dessa, tá? Então, tipos de correlação. Existem 3 tipos de correlação. Nós vamos ter correlação positiva, negativa ou linear e nula. Tá? Então, a gente pode fazer essas análises. Dentro de cada correlação, positiva ou negativa, nós vamos ter grau. Grau mais perfeito ou imperfeito. E é isso que eu falo para vocês em relação ao que gosta de cair lá da tabelinha. Vocês já vão ver qual é a tabelinha, que está sempre lá no final da prova, e dali vocês já podem fazer uma análise, né? Se ela é positiva, perfeita ou imperfeita. Então, correlação positiva. Esse tipo de correlação acontece quando há uma tendência crescente entre os pontos. Conforme uma variável aumenta, a outra variável também aumenta proporcionalmente. Uma correlação linear será considerada positiva se os valores crescentes que estiverem no eixo x estiverem associados aos valores crescentes no eixo y, de forma linear. Ou seja, se o coeficiente de correlação for maior que 0 e menor que 1, maior que 0 e menor que 1, escreva-se dessa forma: 0 é maior que R maior que 1. Verificamos menor que 1, R menor que 1. Verificamos na figura 17 como é uma correlação positiva. Olha só, vamos para o nosso super quadro aqui, né? Vamos zerar ele aqui. Plano cartesiano. Certo? Plano cartesiano. Vamos lá, vou desenhar aqui. Pincelzinho. Eixo Y, eixo X. Então, quando a gente tem X e Y, quando X aumenta, opa, essa seta ficou tenebrosa, hein? Vou pegar essa setinha aqui. Quando X aumenta e Y também aumenta de forma proporcional, então aumentou o X, aumentou o Y, nós estamos falando de uma correlação positiva.
porque aumentou um e aumentou o outro. Então, eu tenho lá, fui fazendo meu diagrama de dispersão e fui notando que se eu aumento y, aumento x, aumento y, aumento x, aumento y, aumento x, aumento y, aumento x. Foi aumentando. Ou seja, vou trocar de cor aqui. Quando eu tenho um gráfico que tende a subir para nossa em sentido pronto. Quando eu tenho um gráfico que ele tende a subir para a direita, nós estamos falando que é uma correlação positiva. Ele pode subir de forma fraca, forte ou perfeita, indiferente, que aí é a questão dos pontinhos estarem dispersos nesse gráfico. Mas se eu estou percebendo que ela está aumentando, né, que ela está subindo para a direita, nós temos um gráfico que é uma correlação positiva. Ou seja, o nosso x cresce proporcionalmente ao nosso y. Então, o x cresce proporcionalmente ao y. Fechou? Então, nós temos, quando tende a ter essa subida para direita, nós estamos falando que é uma correlação linear positiva. Olha ali, ó. Ela pode ser fraca, forte ou perfeita. O que é esse coeficiente, né? A gente então acha o coeficiente de correlação para saber se ele tende a ser mais, se a nossa distribuição de frequência tende a ser mais próximo desse coeficiente, ou se ele é mais próximo do zero, ele é bem disperso. Observem aqui nessa primeira figura. Quanto mais próximo do zero, esses pontos são mais dispersos. O coeficiente, conforme vai chegando, né, próximo ali ao ponto central, vamos dizer, ao meio ali, né, ele vai começando essa distribuição de frequência, ela começa a se encaixar. Se ela vai chegando perto do 1, ela vira uma reta perfeita, certo? Mas, professora, ambos são correlação positiva? Sim, ambos são correlação positiva. Ela pode ser mais forte ou mais fraca. Não interfere. O que a gente entende é que a correlação, quando é positiva, é que a minha variável x e a minha variável y, elas crescem proporcionalmente, juntas, né? Então, ambos os gráficos, se vocês notarem, eles vão subir para direita, ó, sobe para direita, sobe para direita e sobe para direita. Fechou? Ó, essa é a tabelinha que eu falei para vocês, que geralmente não aparece dessa forma, mas ela aparece bem assim, ó, coeficiente 1, ou seja, correlação positiva perfeita. Coeficiente 0,75 até 0,99, positiva forte. 0,50 até 0,74, correlação positiva média. 0,95 até 0,49, correlação positiva fraca. Abaixo de 0,25, correlação positiva muito fraca. 0, não existe correlação. Correlação nula. Fechou? Então, isso aqui, gente, aparece. Só que aparece lá para vocês do 1 ao 0, do 0 ao menos 1. Por quê? Quando a gente trabalha do 0 para cima, estamos falando de correlação positiva. Se eu trabalho do 0 para baixo, eu estou falando de correlação negativa. Mas essa tabelinha, né, esse gráfico, onde vai mostrar para vocês 1, 75, tarará,
ele aparece sempre nas provas lá no final. Então, às vezes ele vai falar assim, ó, o coeficiente de correlação desse gráfico é 0,55. Ele falou assim, 0,55. Que tipo de correlação é essa? Você vai lá na tabela, aí você olha, aí você vai falar. É uma correlação positiva o quê? Média. Porque ele falou que tem 0,55. 0,55 tá aqui nesse meio, né, ó. Então, ele é uma correlação positiva média. Então, isso gosta de cair nas provas de vocês, tá? Correlação linear negativa. Bom, é o inverso do que a gente estudou lá na positiva. A positiva, como que era? Cresce, ele vai crescendo para a direita. A negativa é o inverso. A negativa é o inverso. Ele tende a decrescer. Então, assim, ó, enquanto o meu y diminui, o meu x aumenta. Então, observem que os pontinhos eles estão caindo para a direita. Então, ou seja, o y está diminuindo o valor, correto? Porém, o x ele está aumentando o valor. Ó, eu vou diminuindo, mas eu vou aumentando o eixo y. O valor do eixo y aumenta. O valor do eixo o valor do eixo x aumenta, o valor do eixo y diminui. Então, a gente tem aí um aumenta, o outro diminui. Então, o que está acontecendo? Nós temos uma relação que ela é inversamente proporcional. Ela é inversamente, porque um aumenta, o outro diminui. Então, ela não é proporcional, né? Um cresce, o outro cresce. Não, ela é de forma invertida. Então, enquanto um aumenta, o outro diminui. Então, a gente tem na negativa uma queda desse gráfico para a direita, mas ele está decrescendo. A queda dele é para a direita, mas ele decresce. O positivo cresce para a direita, o negativo decresce para a direita. Então, quando a gente tem, né, só no olhar, a gente já vai saber. Então, cresceu para a direita, positivo. Decresceu para a direita, negativo. Qual é a diferença? Positivo. São proporcionais. Um cresce, outro cresce. Negativo, inversamente proporcional. Enquanto um cresce, o outro decresce. Podem ser também da mesma forma. A correlação ela pode ser fraca, correlação forte ou perfeita. Então, o que a gente tem aí? A dispersão dos pontinhos, mas podem perceber que todos eles estão decrescendo para a direita, né? Eles estão caindo, porque conforme o y está diminuindo, o x está aumentando. Como eu disse, gosta de cair os gráficozinhos ali, vocês só vão ter que fazer a análise. Ó, aqui a de correlação negativa. 0, né, até o -1. Então, vai aparecer a tabela. A tabelinha aparece lá do 1 ao 0, do 0 ao -1. E aí vocês fazem a análise do que é positivo perfeito, negativo perfeito, hein? Correlação não linear e correlação nula. Correlação não linear
que é essa que está aparecendo aí para vocês, é quando ocorre a relação entre as variáveis x e y, elas acabam sendo em formato de curva. Então, elas acontecem os dois juntos. Elas podem iniciar, elas iniciam, né, proporcionalmente igual, e só que elas chegam a um determinado ponto, elas acabam sendo inversamente proporcional. Elas vão caindo. Então, ou seja, ela faz uma curva. Uma relação não linear é porque ela está fazendo uma curva. Meio óbvio isso, né, professora? Sim. Então, quando a gente observou aqui, né, que ela ou decresce para a direita ou cresce para a direita, nós estamos falando de correlação linear, porque forma uma linha. Se a gente observar, ela tem uma tendência de ser uma linha, de crescer apenas para um lado. Se nós estamos falando de correlação não linear, é porque não vai fazer uma linha. Se não vai fazer uma linha, ela vai fazer uma curva. Então, só no olhar, então vamos supor, apareceu esse gráfico aqui para vocês. Apareceu esse gráfico aqui para vocês. E ele perguntou lá na prova. Essa correlação, ela é linear, positiva, linear, negativa ou não linear? Aí vocês vão olhar e vão falar assim, não linear. Ou vai aparecer também a alternativa, ou é uma correlação nula. A gente já vai ver qual é a diferença. Não, ela é uma não linear, porque ela tem a proporção, ela cresce proporcionalmente, depois ela decresce de forma inversamente proporcional, fazendo que uma curva no meu gráfico. Então, nós temos aí uma correlação não linear. Agora, correlação nula é quando ela não forma nada. Ela não forma nenhuma linha, nenhuma curva. Ela é dispersa, totalmente dispersa. Ela não tem ali uma ordem. A gente não consegue ver se existe proporção, uma correlação, né, proporcional ou inversamente proporcional em relação às nossas variáveis. Então, cresce, a hora vai estar lá em cima, a hora está lá embaixo, a hora está... A gente não tem uma correlação perfeita dentro disso, porque os pontos eles estão completamente dispersos no nosso gráfico. Então, nós temos os 4 tipos. Correlação linear positiva. Então, é quando a gente tem x e y crescendo juntos. Ou seja, a gente tem ali a tendência do nosso gráfico, ele sempre crescer para a direita. Correlação linear negativa. A gente tem y crescendo, nós temos x crescendo, y diminuindo, ou seja, nós vamos ter uma linha que vai decrescer para a direita, certo? Correlação não linear é quando a gente tem o formato de um arco, ou seja, começa proporcional e termina inversamente proporcional. Correlação nula. Não existe proporção nenhuma, não tem correlação entre x e y. Eles são todos dispersos, né? Os pontos acabam sendo dispersos. Beleza? Até aqui tranquilo, que é o que mais cai nas provas de vocês. Tá? Isso aí, por isso que eu dei mais ênfase aí na leitura. O cálculo do coeficiente de correlação. Então, o grau de associação entre as variáveis pode ser avaliado por meio do coeficiente de dispersão, também chamado de coeficiente de correlação, ou ainda coeficiente de Pearson. A partir deste, pode-se concluir se as interações apresentam tendências fortes quando os pontos estão muito próximos um dos outros. Desculpa.
A partir deste, pode-se concluir que as interações apresentam tendências fortes quando os pontos estão muito próximos ou um dos outros, com R aproximadamente 1 ou menos 1, ou fracas quando os pontos estão muito dispersos, com R próximo a zero, independentemente da forma de distribuição linear ou não. Então, quando a gente fala de coeficiente, essa é a análise. Quanto mais próximo de zero, mais fraco vai ser. Quanto mais próximo de 1, mais forte vai ser esse coeficiente. A fórmula está aqui, é essa fórmula gigantesca. Não cai, né? Nunca caiu nas provas de vocês, mas ela tá ali. Tá? Ela existe, ela pode ser calculada. O coeficiente hoje é mais fácil, né? Através das fórmulas, né? De Excel, ela é muito mais tranquilo a gente perceber, porque na verdade eu ensinei essa fórmula, tá? É porque aqui ele não dá ênfase. Mas no livro antigo ele dava ênfase nessa fórmula. E aí, se vocês têm curiosidade de saber como que faz, eu recomendo então assistir o vídeo do livro antigo que eu fiz, né? Esse negócio gigantesco aí. Porque caiu, lembra que eu falei para vocês que antes as provas discursivas elas eram mais complexas? Então, tinha uma das provas que ela pedia essa fórmula. E aí, quando eu vi isso, eu me desesperei. Eu falei assim, gente, não é possível. Os alunos, eles ficaram, sem brincadeira, tá? Os alunos, eles ficaram horas fazendo esse cálculo. Horas. Então, foi por isso que hoje não cai mais esse cálculo nas provas de vocês. Justamente pela complexidade que é você descobrir aí o coeficiente de correlação. Porque naquela época não era no computador, né? Vocês não respondiam a discursiva no computador. Eles respondiam a discursiva em sala de aula. Então era muito complexo responder isso aí num tempo curto. Então, por isso que eles tiraram todas essas questões relacionadas a coeficiente, a cálculo de coeficiente, por ser algo um pouco assim fora do contexto fazer esse cálculo. Tá? Mas ele existe, ele está aí. Né? Nos meus vídeos do livro antigo, eu expliquei. Né? Por curiosidade, não porque caía, mas por curiosidade eu acabei explicando lá na tabela. Vamos para o tópico 3. Tópico 3 a gente fala de regressão linear. Bom, estudamos correlação linear. Regressão linear é continuação. Tá? A gente, para poder entender regressão, a gente precisa do diagrama de dispersão. Então, a gente olha e fala, diferentemente da correlação, a regressão linear consiste em uma equação para se estimar um valor de uma variável a partir dos valores de outra variável. A equação é elaborada a partir de um plano cartesiano, considerando os valores lineares das variáveis em análise. Então, quando a gente analisa regressão, aquele gráfico de correlação, a gente precisa fazer, que é o gráfico do diagrama de dispersão. Né? Aquele gráfico dos pontinhos, a gente precisa ter esse gráfico. Para fazer regressão, a gente analisa também esse gráfico aqui dos pontos. Por quê? A regressão linear, como ele falou ali, é uma equação que descreve a relação estatística entre duas variáveis, x e y. Então, nós vamos entender a relação. Então, é um processo, nada mais é do que um processo. A regressão linear é um processo de traçar uma reta através dos dados em um diagrama de dispersão. Isso aqui é um diagrama de dispersão. Essa reta resume
os dados que será útil para as previsões. A regressão linear é a reta que melhor aproxima dos dados de uma amostra, onde duas variáveis são analisadas conjuntamente. Regressão linear nada mais é do que a gente identificar e traçar uma reta nesse gráfico. Tá? E através dessa reta, a gente começa então a fazer uma análise do quão distante, vamos diminuir aqui, do quão distante cada ponto está dessa reta. Então, essa é a análise. Então, a gente observa que quanto mais próximo esses pontinhos estiverem, né? Se a gente fizesse um gráfico onde esses pontinhos estivessem mais próximo dessa regressão, a gente teria uma tendência dele ser mais perfeito. Quanto mais distante, mais imperfeito. Então, regressão linear é através de uma equação a gente traçar essa reta no gráfico de correlação. Tá? Então, a gente no gráfico de dispersão ou do diagrama de dispersão. Então, tracei a reta, a gente consegue analisar. Então, volta para cá. Ó. Então, por sua vez, a linha de regressão consiste no menor valor da soma dos quadrados dos resíduos, imagem abaixo. Portanto, a linha reta perpassa no centro médio dos pontos quando indicado em um gráfico de dispersão. A regressão linear pode ser aplicada em situações onde deseja-se avaliar a relação entre as duas variáveis. A gente consegue, então, através da regressão linear, analisar se são variáveis dependentes ou se são variáveis independentes. Então, a variável, né, ela pode ser proporcional, ela pode ser proporcional uma a outra, ou ela não ter proporção entre elas. Né? No sentido de enquanto uma cresce, a outra não cresce, a outra pode crescer bastante, seja ela versamente ou inversamente proporcional, diretamente ou inversamente proporcional, ou às vezes elas não crescem na mesma proporção. Essa é a análise que a gente começa a fazer. Quais os tipos de variáveis são utilizados em uma regressão? A formulação mais simples de uma hipótese é relacionada em apenas duas variáveis, chamada variável independente e variável dependente. Então, são as duas que a gente aparece. Enquanto a independente é controlada pelo pesquisador, seja por uma manipulação intencional ou seleção e mensuração dos valores a serem introduzidos no estudo. As variáveis dependentes são aquelas que variam de acordo com o manuseio das variáveis independentes. Variável independente, comportamento das variáveis são distintas. A variável dependente, quando uma afeta no comportamento da outra. Variável independente. As variáveis são distintas. Pode acontecer com o x pode apresentar de uma forma e o y vai ser completamente diferente. Elas são distintas. Um comportamento não vai interferir no outro. Agora, a dependente é quando uma afeta no comportamento da outra. Então, enquanto uma cresce, a outra também necessariamente tem que crescer. Bem básico, tá? Vamos lá. Dependente. Conforme eu vou aumentando a minha idade, o meu tamanho também cresce. A minha altura também vai aumentando, certo? Eu tenho 1 ano
eu vou medir tanto. Vou medir um ano, um ano vai ter o quê? Os seus 70 centímetros, mais ou menos? Nem isso, né? Até, eu acho que eu tô chutando muito. Não sei. Mas conforme 2 anos, aumenta. 3 anos, aumenta a altura. 4 anos, aumenta a altura. Óbvio, vai chegar num ponto que a gente aumenta a idade e a nossa altura vai estagnar, né? Mas o que está acontecendo? Elas são variáveis dependentes. Conforme a criança cresce, conforme a criança aumenta a tua idade, a tua altura também vai aumentando. Elas são independentes. Um comportamento de uma variável depende na outra. Independente. Independente, a gente pode falar de número de filhos, né? A gente fala, conforme as pessoas vão casando, a gente não sabe, né, quantos filhos as pessoas vão ter. Tem gente que pode ter 3, tem gente que pode ter 1, tem gente que não tem nenhum. Então, vamos dizer, quantidade de casamentos realizados com o número de filhos que esses casais têm não é proporcional, não é dependente, porque não necessariamente casar significa ter filhos. A gente pode fazer uma pesquisa, né? Nesses últimos 5 anos, quantas pessoas casaram e quantos filhos cada pessoa tem? Não é dependente. Isso não é necessariamente algo que, se eu caso, eu tenho que ter filhos. Então, dentro dessa pesquisa, a gente vai observar que são duas variáveis que não são independentes, que não têm uma ligação com a outra. Fechou? Por que eu perdi tempo explicando isso? Porque isso já caiu em prova discursiva, tá? Basicamente, para vocês explicarem aí a diferença da variável independente e da variável dependente, certo? Pode usar o exemplo da professora se precisar, né? Da idade com a altura da criança e do número de casamentos realizados versus o número de filhos que esses casais têm. São variáveis independentes e o outro já é variável dependente. Na página 160, ele vai falar do coeficiente. Os coeficientes representam todos os números pertencentes a uma fórmula padrão, incluindo a constante e as variáveis independentes que serão diretamente multiplicadas. Após aplicar a fórmula de regressão em alguma situação, os resultados dos coeficientes podem ser positivos ou negativos e altos ou baixos. Então, a mesma situação, a gente aplica, né, a regra do coeficiente lá na correlação linear. Aqui na regressão linear, a gente também... Opa, apertei coisa errada. A gente também acaba analisando a questão dos coeficientes. Então, a reta de regressão pode ser positiva ou negativa. Em uma denominação, ocorre devido à relação entre a variável dependente e independente. Além disso, os valores dos coeficientes, se altos ou baixos, indicam a força da influência de uma variável independente sobre a variável dependente. O quanto uma variável pode influenciar no comportamento da outra. Então, os coeficientes, eles analisam o quanto que uma variável influencia no comportamento da outra variável, ou se simplesmente não influenciam. Intervalo de confiança, ou também conhecido como margem de erro, refere-se a uma estimativa de intervalos de parâmetro populacional desconhecido. Esta representa o erro amostral contido nos dados de uma pesquisa. Para os coeficientes de regressão, os intervalos de confiança são elaborados a partir da suposição de normalidade, também chamado de curva de Gauss.
Em estatística, a distribuição normal ou normalidade representa uma representação de dados com baixa variabilidade nas respostas. Então, o intervalo de confiança é justamente a gente entender, né, essa margem de erro que uma regressão linear possa ter. Margem de erro depende de alguns determinantes, como tamanho da população, tamanho da amostra, grau de confiança. Você pode assumi-la como um valor padrão, 5%, por exemplo, ou calculá-la a partir de dados existentes. Resíduos. Chama-se resíduos as diferenças entre a reta de regressão estimada em uma relação aos valores observados. Que aí é justamente, né, Opa, peraí. Errado. Essa aqui. Os resíduos, ele vai fazer, ó, chama-se a diferença entre a reta da regressão estimada em relação aos valores obstimados. Por exemplo, suponha que uma reta passe pelo eixo x e y em 5 e 6, respectivamente. Caso um correspondente tiver apontado 3 e 4, isso indica que há um erro em relação à reta de regressão. Então, é quando a gente observa, né, justamente esses erros que possam, essas relações, esses valores de relações que possam ter entre as variáveis, os pontinhos e a reta. Coeficiente de determinação representa um índice de qualidade da equação de regressão e é considerada a melhor maneira de interpretar o valor da medida de associação linear entre as duas variáveis. Então, é como elas estão se associando. P-value aí, probability value, ou valor de probabilidade, refere-se à probabilidade de obter resultados extremos do modelo estatístico dentro da normalidade dos dados observados. Isso indica sobre a similaridade nos dados e a amplitude utilizada para testar a hipótese. Desta forma, o p-value avalia a significância estatística de um conjunto de dados observados e, se obter valor abaixo de 0,05, indica que os dados possuem coerência e baixa variância nas extremidades. Gente, essas partezinhas aqui, ó, depois de coeficiente para cá, né, do 2.2 para cá, assim, nunca caiu nas provas, tá? É por isso que eu só tô fazendo essa análise, essa leitura aí para vocês. Aqui ele mostra como fazer a regressão linear no Excel, também existe essa possibilidade. E para finalizar, também de uma forma muito simples e de uma forma muito sutil, regressão múltipla. A regressão múltipla envolve 3 ou mais variáveis, sendo compreendida como uma extensão da regressão linear. Há ainda uma única variável dependente, porém 2 ou mais variáveis independentes. A regressão múltipla tem por objetivo estabelecer uma equação que possa ser usada para predizer os valores de y para valores previamente estabelecidos nas variáveis independentes. Essa técnica deve ser utilizada quando deseja-se incluir outras variáveis independentes no modelo de um objetivo de melhor explicar e prever o comportamento da variável dependente. Portanto, a única diferença para a regressão linear corresponde-se na equação da regressão múltipla, pelo qual possui, no mínimo, 2 variáveis independentes. Então, quando a gente fala de regressão múltipla, é o sinal que nós estamos utilizando mais variáveis, não somente 2. Porém, nós vamos ter
uma variável, né? Elas vão ser diretamente dependentes, e as outras duas ou mais, elas vão ser independentes. Para quê? É justamente mostrar essa relação entre os comportamentos. E aqui a gente finaliza o tópico 4, porque aí depois ele só ensina como usa ali no Excel também. Tópico 4, finalizamos. Ou seja, livro finalizado. Aconselho vocês também, se puderem, né, se quiserem, obviamente, se for da vontade de vocês, darem uma estudada ali nos vídeos do livro antigo, tá? O livro antigo ele tem às vezes ele aborda, né, alguns assuntos que a gente tratou aqui de uma maneira um pouquinho diferente, que é interessante, né? De uma certa forma, a gente ter esses dois olhares, certo? Então, fiquem à vontade, se quiserem assistir os vídeos das aulas antigas também, aconselho. No mais, encerramos o nosso livro de métodos quantitativos. E é isso aí.